Olá, concurseiros de plantão. Entramos aqui então, gente, no nossa terceira aula, né? Nossa terceira aula falando sobre auditoria de tecnologia da informação. Vocês podem ver que nós estamos num nível bem avançado de conhecimento sobre o assunto. E eu entro aqui agora, gente, falando para vocês especificamente sobre Sistema Geral de Controle Interno, para que nós consigamos entender, afinal de contas, o que é o controle interno em sistemas de informação. Tá bom? Primeiro ponto, devemos tirar a ideia que nós temos já lá do controle interno desde, vamos colocar ali, a parte de auditoria contábil, conforme eu falei no final da nossa aula anterior. Por quê? Porque o próprio Sistema Geral de Controle Interno, ele não é um conceito retirado da auditoria de TI, da auditoria de sistema de informação também, tá bom? O sistema de controle interno, ele é o quê? De acordo com o que você tem na auditoria contábil, o sistema de controle interno é o conjunto de procedimentos, certo? O conjunto de regras, o conjunto de métodos, ferramentas e técnicas que você tem para poder garantir que você consiga realizar o seu controle interno dentro da sua organização. É para isso que serve um sistema de controle interno, tá ok? Então vamos lá. Ele vai ter como principais objetivos salvaguardar o ativo de uma organização, manter a integridade, correção e confiabilidade dos registros contábeis, prover a eficiência operacional, encorajar o cumprimento dos procedimentos e políticas da gerência. Todo sistema de controle interno, todo controle interno da sua organização vai ser baseado em alguns princípios. E esses princípios, novamente eu vou falar para vocês. Vocês precisam decorá-los. Poxa, professor, de novo decorar esse trem? Sim, você precisa de novo decorar esse trem, tá bom? Porque se você não decorar isso aqui, provavelmente você vai ter problemas na sua prova. E quando eu digo decorar, não é somente decorar, entendeu? Você precisa entender como eles são cobrados, afinal de contas, na sua prova de concurso público. Primeiro deles, supervisão. Depois, registro e comunicação, segregação das funções, classificação de informação, tempestividade, auditoriabilidade, controle independente, monitoramento, implantação, contingência, custo efetivo. Vocês veem, gente, que isso aqui não está se confundindo com os objetivos, não é isso? Dos procedimentos de auditoria de sistemas de informação, de sistemas aplicativos, tá ok? O que ele está fazendo, na verdade, é o quê? Ele está trazendo princípios específicos para o controle interno dentro da sua organização. Primeiro dele, a supervisão. O princípio da supervisão, gente, dentro de um controle interno, me traz que a gerência, por objetivos, procedimentos e tomada de decisões, deve manter um controle com a capacidade que a capacite a uma supervisão efetiva dentro do ambiente de tecnologia da informação. Professor, como assim? É o seguinte, se você tem um ambiente de tecnologia da informação, você precisa ter processos, você precisa ter procedimentos, você precisa ter métodos que apoiem a gerência, afinal de contas, no quê? Exatamente, gente, que apoiem a gerência no que diz respeito a essa tomada de decisão, ao controle que ela vai manter dentro da tecnologia da informação. Registro e comunicação. A gerência da empresa deve estabelecer critérios para a criação, processamento e disseminação de informação de dados através de autorização e registro de responsabilidades. Ah, só uma coisa, prestaria atenção nesse aqui, tá? Supervisão. Outro que eu prestaria muita atenção mesmo, diz respeito aqui, segregação das funções. As responsabilidades e ocupações incompatíveis devem estar segregadas de maneira a minimizar as possibilidades de perpetuação de fraudes e até de suprimir erro e irregularidade na operação normal. O que isso quer dizer? Rapaz, se eu estiver trabalhando dentro da minha organização,
Se eu estiver trabalhando na minha instituição, como por exemplo, em atividades vou citar um exemplo clássico aqui, tá bom? De quem simplesmente abre o registro de uma conta bancária e de quem autoriza o limite, vamos colocar assim, de conta daquela conta bancária, certo? Sendo a mesma pessoa, você pode ter certeza, você está naquele exato momento perpetuando a possibilidade de fraudes naquela conta bancária. O que os bancos fazem atualmente, inclusive? Ah, professor, é mesmo. Eles colocam um gerente de contas para poder abrir a conta e colocam talvez o gerente daquele gerente de contas ou então um outro gerente de contas para o quê? Para poder autorizar os limites bancários e até mesmo os empréstimos que precisam ser realizados naquela conta. Repararam isso? Professor, é mesmo, batata, ó, show de bola. Aprendam isso, a segregação das funções, porque isso é tópico que pode cair na prova de vocês. Classificação de informação. A gerência deve estabelecer um plano de classificação de informação que melhor sirva às necessidades da organização, em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e também padrões de auditoria geralmente aceitos. Tempestividade. A gerência deve delinear procedimentos, monitorar os registros corretos das transações econômicas, financeiras e contábeis das empresas, processando-as e comunicando os resultados às pessoas necessárias em tempo hábil. O que quer dizer a tempestividade? Você tem que sair correndo, feito um desesperado, afinal de contas, como dentro do papel da gerência, propriamente de relação ao controle interno, não. Mas você tem que fazer com que aquela informação chegue, afinal de contas, às pessoas que têm necessidade daquela informação, no tempo que aquela informação ainda seja uma informação útil. Tá ok? Auditoriabilidade. Os procedimentos operacionais devem permitir a programação e verificação periódica no que concerne à precisão do processo de processamento de dados e de geração de relatório de acordo com as políticas. Controle independente. Os sistemas em funcionamento devem ter procedimentos adequados para a identificação e correções de erros no controle, no fluxo de processamento, inclusive nos processos executados concomitantemente. Ou seja, seus sistemas que estão funcionando na organização devem ter, afinal de contas, gente, esses procedimentos para que os erros que ocorram dentro de fluxos possam ser tratados, entendeu? Concomitantemente e controlados independentemente. Tá bom? Monitoramento. A gerência deve possuir acesso master ao sistema e controle de uso que lhe permita fazer o acompanhamento para e passo das transações. Implantação. A gerência deve planejar a aquisição, o desenvolvimento, a manutenção e a documentação de sistema de forma a coincidir com as metas empresariais. Contingência, daria atenção também a esse aqui. A gerência deve implementar um plano adequado e procedimentos de implantação para prevenir-se contra as falhas de controles que podem surgir durante especificações de sistema, desenho, programação, testes e documentação de sistemas e nas fases pós-implementações. Custo efetivo. Investimentos em tecnologia da informação devem ser propriamente planejados a fim de coincidirem com o custo efetivo que ele, afinal de contas, vai ter para a organização. Esse custo efetivo tem muito a ver com uma questão que a gente resolveu lá atrás, inclusive, que o avaliador pediu para você o conhecimento do orçamento propriamente dito que você tem na sua organização, não é? Para o orçamento que você vai trabalhar dentro da tecnologia da informação. Lembra-se disso? Eu não vou lembrar muito especificamente da questão, como ela falava, como ela trabalhava, mas ela trazia mais ou menos o seguinte conceito. Ele pedia que você tivesse, na verdade, um alinhamento orçamentário entre a área de tecnologia da informação e a área de negócio. Lembrou agora, gente? Seria basicamente algo semelhante a isso, pelo que eu me lembro que ele estava trabalhando nesse momento ali no decorrer da questão. Controles administrativos e gerenciais.
Esse é o primeiro tipo de controle, afinal de contas, que nós vamos ter aqui no que diz respeito aos controles internos e externos de sistema de informação. O que nós vimos até agora nesse tópico? Primeiro ponto, objetivos que nós temos fundamentados para os procedimentos de auditoria de sistemas aplicativos. Tranquilo? Vimos então que nós temos, afinal de contas, aqui também o quê? Princípios a serem seguidos no controle interno, quando falamos não somente do controle interno, mas também do controle interno em sistemas de informação. Perfeito isso? Pedi para vocês precisam decorar isso aqui, vocês precisam entender alguns deles. Sair marcando aqui como, por exemplo, segregação de funções. E agora o que acontece? Existem, afinal de contas, controles específicos. Quando eu falo controles específicos é o seguinte, você não tem a parte de controle lá dentro da auditoria? Tenho, professor, tranquilo, e me lembro do conceito de controle. Então tá, o que eu estou fazendo agora nesse momento é o quê? É trazendo esses controles para dentro dos sistemas de informação. Ou seja, quais controles, na verdade, eu preciso ter dentro de sistemas de informação. Tranquilo? Tá joia? É assim para vocês? Então vem comigo aqui, ó. Primeiro que a gente vai ter são os controles administrativos e gerenciais. Primeiro ponto, claro, os controles administrativos e gerenciais serão de responsabilidade da gerência. E eles vão incluir, primeiro ponto, separação convencional de funções ou responsabilidades. Alguém lembra da segregação de funções aqui? Eita, professor, é mesmo. Que interessante, né? Ele já vem trazendo, ou seja, um daqueles princípios que nós vimos agora há pouco, para dentro desse controle, como administrativo e gerencial. Perfeito, é isso mesmo. Estabelecimento de objetivos e metas de segurança da informação. Você precisa ter nesse momento que, quando você fala de controles administrativos e gerenciais dentro de sistemas de informação, obrigatoriamente o quê? As metas que você vai cumprir, afinal de contas, de segurança da informação ali dentro. Planos orçamentários, seleção de pessoal, designação de autoridades e treinamento de pessoal. Quando eu falo aqui, gente, controle administrativo sobre seleção de pessoal, não é aquela atividade da área de RH de seleção de pessoal, tá bom? É, na verdade, o que realmente que diz respeito ao controle que você tem que implementar num papel administrativo e gerencial sobre esse pessoal que está sendo selecionado para sua organização. É o controle que você precisa ter para designação de autoridades e treinamento de pessoal. Desenvolvimento de implementação de medidas corretivas para os desvios de políticas e padrões estipulados para processo de gerenciamento. Ou seja, eu tenho que saber como atuar, afinal de contas, a partir do momento que eu tenho uma política, a partir do momento que eu tenho um padrão, a partir do momento que eu tenha um plano específico na minha organização, certo? Que ele precise ser alterado. Por quê? Poxa, tem uma política de segurança da informação. Então, como que eu vou alterar essa política de segurança da informação? Olha, você vai alterar fazendo isso e aquilo, porque existe esse procedimento já definido dentro do quê? Do seu controle administrativo e gerencial. Lembrando, o que são controles? Controles são procedimentos, não são? Controles são regras, controles são leis, controles são normas. E agora, quando a gente olha para tipos de controle dentro de sistemas de informação, esse é o primeiro controle que nós estamos trabalhando. Controle de segurança e privacidade. Se não o mais importante para vocês na prova, é um dos mais importantes para vocês na prova. Vocês precisam saber, efetivamente, como que trabalha um controle dentro de sistemas de informação no que diz respeito à segurança e privacidade, tá bom? E o primeiro ponto que vocês precisam entender perfeitamente antes de seguir para uma prova, antes de olhar para uma prova, é o que é, afinal de contas, a privacidade. E outro ponto, mesmo que eu fale para vocês aqui em controle de segurança, para o pessoal que já estudou segurança da informação, para o pessoal que já estudou lá a 27001 e lembra do CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade, entendeu? Nós temos variáveis diferenciadas e adicionais aqui quando eu falo de controle de segurança e privacidade dentro de sistemas de informação, tá ok? Então, ó, abre o olho, vamos prestar atenção no que o professor está explicando aqui.
Primeiro ponto, o que é a privacidade, gente? A privacidade, ela vai te mostrar, na verdade, um estado oculto e fora do alcance de algum grupo particular em um ambiente de computação, programas, aplicativos, dados ou equipamentos e informação pertencentes a pessoas restritas e certas funções. O que eu estou dizendo para você? A privacidade, ela é aquela variável que vai trabalhar em cima do quê? Olha, existem pontos dessa informação que são ocultos, afinal de contas, de certas pessoas. A privacidade, ela vai trabalhar com o quê? Exatamente. Eu vou falar o escondimento para poder ficar mais claro, de repente, uma palavra mais popular, o escondimento de partes da informação de certas pessoas ou grupos. É isso que a privacidade vai trabalhar, tá ok? Acaba gerando tempos em tempos. Por quê? A mudança de regras de tempos em tempos, quando nós falamos dos controles, ou seja, das regras, das políticas de privacidade que você tem, afinal de contas, de segurança e privacidade da sua organização, essas políticas, elas, afinal de contas, elas mudam. Por quê? Você possui, normalmente, na sua organização, novas necessidades de negócio. Você possui na sua organização novas informações, novos sistemas que são implementados. Tá ok? Você possui na sua organização, inclusive, até a própria mudança estrutural daquela organização. Automaticamente, elas acabam gerando realmente frequentes mudanças de regras de tempos em tempos dentro desse controle. Trata desde a proteção física até a prevenção de incidentes fatais que podem causar danos irreversíveis em documentos e aplicações da organização. Seguinte, quando você fala da proteção física, do que você está falando aqui dentro para poder ficar um entendimento melhor, gente? Poxa, proteção física. Para eu poder chegar aqui no estúdio, existe uma proteção física? Existe. Tem uma pessoa que me identifica na portaria, entendeu? Eu vou entrar no elevador, antes de entrar no estúdio, tem o pessoal na recepção, o pessoal na recepção vai me receber, dali em diante eles vão me identificar, não é? Olha, professor Gabriel Pacheco, tá bom, tem a hora marcada aqui no estúdio, tal hora, vem cá, entra no estúdio e vamos trabalhar. Uma identificação física, uma segurança física, uma proteção física mínima, sim, mas ela existe. Se você chega no órgão público, vamos lá, onde o professor trabalhava no SERPRO anteriormente, chegava no SERPRO lá em Brasília, tinha o quê? Tinha uma catraca, eu tinha um crachá, entendeu? E desse crachá, eu era identificado, afinal de contas, passava, e eu tinha acesso a certos setores do SERPRO. Isso aqui é mais interessante, porque eu era analista em negócio, então eu não precisava simplesmente acessar a parte de infraestrutura. Eu não precisava acessar o que é a parte estrutural ali do SERPRO, onde o pessoal trabalha com sistemas operacionais, onde o pessoal trabalha com a rede de segurança do SERPRO. Não. Se eu não precisava ter, eu não teria. Tá bom? Em contrapartida, o outro pessoal que era analista de redes, esses tinham acesso a certos setores que eles poderiam trabalhar e que eles deveriam trabalhar ali dentro. Tá ok? Isso diz respeito, gente, à proteção física. Agora, quando você fala da prevenção de incidentes fatais que podem causar danos irreversíveis, você está falando do quê? Você está falando sobre planos de continuidade de negócio, inclusive. Tá ok? Quando eu falo plano de continuidade de negócio, é o seguinte, você vai efetuar inicialmente um planejamento de segurança da informação na sua organização, não é? Tá aí, controle de segurança e privacidade. Vocês estão vendo, gente, o nível de importância que existe esse controle especificamente? Beleza. Primeiro ponto, eu falei em sistemas de informação sobre um controle de alto nível, ele é administrativo e gerencial, não é isso? Quem é que trabalha aqui com sistema de informação, não é? Quem é o pessoal que vai acessar o que aqui, afinal de contas? Não é isso que eu falei para vocês? E agora eu parto, afinal de contas, para o nível abaixo do quê? Como que são os controles de segurança e privacidade? Perfeito? Vem comigo então. Se está ficando claro, eu estou felizão. Automaticamente, eu vou trabalhar aqui com algumas propriedades necessárias para que essa segurança e essa privacidade possam ocorrer, tá bom? Diferentes do que a gente tem lá no CID, tá joia? Diferentes. Não vão me cair nisso quando você estiver fazendo a prova de vocês. Por favor, tá, gente? Por favor, mesmo. Então, vamos lá. Primeira propriedade que nós teremos aqui é do sigilo. O que diz respeito à propriedade de sigilo? Fornecer uma privacidade ou situação estritamente confidencial aos dados. Um pequeno deslize
nessa propriedade conduz a uma derrocada de assuntos restritos. O sigilo, gente, diz respeito à sua confidencialidade nos dados, poderíamos dizer, nesse momento. Tudo bem? Se for para poder fazer o melhor entendimento, estou falando especificamente sobre confidencialidade dos dados. Só que eu estou falando do quê? De uma confidencialidade estritamente confidencial. Ou seja, eu estou falando da privacidade ou situação estritamente confidencial dos dados, entendeu? Que existe naquele momento. Tranquilo? Outra propriedade que nós temos é da integridade. Essa daqui, quem já estudou segurança da informação, é mais fácil de entender, porque afinal de contas é o izinho lá do CID. A integridade, ela fornece um requisito de informação completa, correta e válida, e confiabilidade a dados autorizados, guardando-os das distribuições e modificações não usuais. Qualquer sistema que preencha tais requisitos estará manifestando as propriedades de integridade. O que isso aqui quer dizer, professor? É o seguinte: você está falando de integridade a partir do momento que você tem a transmissão de um dado, a transmissão de uma informação de uma ponta a outra, de forma integral, ou seja, ele não está quebrado, tudo bem? Se eu estou transmitindo de um lado para o outro, perdão, senhores, se eu estou transmitindo aqui de um lado para o outro, um quadradinho, com 1 centímetro de cada lado aqui, 1 centímetro quadrado, esse quadradinho tem que chegar lá na ponta como um quadradinho com 1 centímetro quadrado. Esse quadradinho ele não pode chegar lá na ponta como um círculo. Ele não pode chegar na ponta como um retângulo. Ele não pode chegar na ponta, tá vendo? Como um quadradinho pintado. Não. Se ele chegar diferente lá na ponta, vocês podem ter certeza. Quando a gente fala da propriedade de integridade, ela foi quebrada. Tranquilo, gente? Vamos lá, então. Disponibilidade. Tornar os dados disponíveis a quem quer que esteja autorizado a usar tais dados. Mesmo conceito do CID, que a gente tem aqui, afinal de contas, né, da disponibilidade, que a ideia é a seguinte: poxa, eu vou disponibilizar uma informação para quem está autorizado. Pronto, acabou. Entendeu? Essa é a ideia da disponibilidade. Apesar de ser dada a proteção total aos dados, os requisitos para usá-los não devem ser prejudiciais. No entanto, poderão ser extraídas informações com o mínimo esforço ou interferência. Contabilidade. Registrar todas as transações ocorridas nos sistemas a fim de permitir o relato correto do conteúdo, dos dados alimentados no sistema e, sobretudo, permitir, quando for necessário, rastrear a verdade e reportar a visão justa das informações armazenadas. Vocês conseguem ver que aqui ele está falando diretamente sobre accountability. Tranquilo, então, joia. E, por final, aqui dentro do controle de segurança e privacidade, nós temos auditoriabilidade. Em qualquer sistema de segurança, os dados devem ser auditados. Isso possibilita a gerência, relatórios de acompanhamento, para que se saiba se estão sendo efetivos os controles implementados. O sistema também deve fornecer facilidade necessária para exames e averiguação de responsabilidades. Controle de preparação e captação de dados. Vamos nos localizar? O que o professor falou aqui inicialmente? Falei sobre controle administrativo e gerencial quando diz respeito a sistemas de informação. Daqui de dentro, eu falei sobre o quê? Privacidade e segurança. Não é? Fala aqui agora do quê? Captação de dados. Tá bom? Daqui em diante a gente ainda tem mais 2. Vamos lá então. Os controles, gente, de preparação e captação de dados, ele é realizado, na verdade, no início de cada atividade de processamento de dados. Tá bom? Ou seja, eu tenho que saber e garantir, vamos colocar assim, de alguma forma, a maneira como meus dados estão sendo captados. Pegaram? Ou seja, envolve o recebimento de documentos, a pré-numeração e até mesmo a preparação de inputs. Poxa, professor, tem um software que faz isso aqui na minha organização, inclusive. Quer dizer, então, que esse software está trabalhando
No controle de preparação e captação de dados, perfeitamente. Eu sei que existem softwares atualmente que vão te ajudar a fazer isso. Inclusive softwares de gestão eletrônica de documentos. Tá bom? Se você captou isso, você entendeu isso, exatamente, entendeu? Esse software está ali apoiando no que diz respeito ao controle, entendeu? De preparação e captação de dados. Vamos lá. Documentos são convertidos em lotes. Nesse momento, por que eles são convertidos em lotes? Porque nós precisaremos controlar esses arquivos de lote, chamados de BETs, na verdade, e neste caso, eles são controlados pelo uso dos totais de controle, garantindo assim que os lotes pretendidos estejam sempre completos. O que isso quer dizer? Os documentos são identificados, não é? São recebidos, são pré-numerados, tem a preparação para uma certa entrada de dados no seu sistema da forma adequada e a gente pega e faz o quê? Divide esses documentos em pacotinhos. Tranquilo? Controle da entrada de dados. Coisa diferente, tudo bem? A gente falou até agora do quê? Privacidade e segurança, captação de dados. Vocês repararam que foi captação a palavra? Exatamente, agora é a entrada dos dados propriamente dito. Ou seja, eu falei para você até o seguinte momento, olha, eu preciso dentro de sistemas de informação de ter controles que ajudem a minha área administrativa e gerencial, eu preciso dentro de sistemas de informação de ter controles que me apoiem na privacidade e segurança, na captação de dados e agora eu estou falando para vocês, eu preciso de ter controles de entrada de dados. Dados que entram errados em um sistema irão produzir fatalmente saídas erradas. Você já falou alguma coisa semelhante a isso. Falei algo parecido lá dentro na abordagem, não foi? Isso, abordagem ao redor do computador, lembrou? Tá joia. Mas basicamente não é diretamente sobre isso que eu estou falando agora, foi só para a gente poder fazer um gancho de memória. Recursos a serem utilizados no controle da entrada de dados. Primeiro ponto, criação de documentos de leituras óticas. Alguém conhece esses documentos? Essas possibilidades que você tem? Exatamente, gente, leituras óticas ali, ó, com identificações via OCR, via tecnologias de CR, lembra-se disso? Joia. Uso de documentos pré-numerados sequencialmente. Opa, peraí, a gente já preparou isso anteriormente, não foi? Perfeito. Autorização própria para input de dados. Uso de control totals. Uso de dígitos de checagem completa. O que é o dígito de checagem completa, né? Você vai ter a sua numeração ali e o dígito de checagem completa é como se fosse a ideia do seu CPF, né? Se você pega o seu CPF, faz assim, ó, 11-1, para você ter uma ideia, né? Não é o algoritmo que você tem de checagem completa do número do teu CPF, isso aqui vai dar certo, né? Que é o DG10, DG11, tá bom? Essa é uma ideia básica do uso de um dígito de checagem completa. Controles embutidos nos próprios sistemas, controles de linha e modem loopback, backup de descagem automática para garantir a continuidade das operações e as etiquetas de arquivos. Famosas etiquetas de arquivos, para te falar a verdade. Controles de processamento. Falei até agora do quê? Exatamente. Vou revisando tudo isso para vocês se localizarem no que a gente está falando em relação a controle, gente, sistema de informação. Controle de administração e gerencial, privacidade e segurança, captação de dados, entrada de dados e agora, o processamento. Atuam no momento que os dados já estão no computador e precisam ser processados. Trabalham com checagem da sequência dos arquivos mestres e arquivos de transações, checagem dos campos dos arquivos para detecção de superposição de dados, limite lógico, testes de racionalidade totais cruzados. Isso aqui é muito importante você ter um entendimento, porque é, na verdade, nesse momento que você vai detectar que um controle em um sistema de informação está efetivamente sendo feito. Vocês repararam que a gente vem preparando, na verdade, tudo do sistema de informação para que as coisas aconteçam da maneira adequada. Repararam? E eu estou falando até o presente momento de controle propriamente dito. Não falei ainda da sua efetivação. Repararam isso também? Joia então, gente. Controle de saída e de emissão de relatórios. Entendeu? Controle de saída e de emissão de relatórios são, na verdade, os procedimentos de manuseio de output que devem ser administrados, a fim de assegurar que os relatórios solicitados sejam impressos ou transmitidos e que somente pessoas autorizadas devem recebê-los. Tudo bem, gente? Olha,
O nível de importância disso aqui para que você entenda como que os controles de sistemas de informação trabalham é enorme. Você vai precisar sim saber, tudo bem, dos objetivos gerais dos procedimentos de auditoria de sistemas aplicativos, tá bom? Você precisa saber o que é um sistema de controle interno, tá ok? Você precisa saber dos princípios dos sistemas de controle interno e você precisa conhecer os controles propriamente ditos que nós temos dentro de sistemas de informação, os tipos de controle de sistemas de informação, tá bom? Vou encerrando por aqui, a gente se encontra daqui a um pouquinho, não sai daí não, tá bom? Um grande abraço, tchau!